E no dia 31 de agosto de 1997, o mundo acordou com uma notícia chocante. A princesa Diana estava morta. O que parecia ser um simples acidente de carro acabou se tornando um dos maiores mistérios da história moderna. Um túnel escuro em Paris, um motorista supostamente embriagado, um Fiat Uno desaparecido e segredos que a família real nunca quis que fossem revelados. Mas e se eu te disser que nada disso foi por acaso? Prepare-se para mergulhar nas teorias, nas contradições e nas evidências que podem provar que, na verdade, a morte da Lady Di foi um assassinato planejado. A verdade, ela pode ser muito mais sombria do que você imagina. E sejam bem-vindos a mais um caso. O meu nome é Cíntia e esse é o Difícil Acreditar. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like para não perder nada. E também não esquece de comentar aqui qual que é o caso que vocês querem ver por aqui. Diane Frances Spencer, ou simplesmente a Princesa Diana, ela nasceu no dia 1º de julho de 1961, no Park House em Sandringham, eu acho que é assim que se diz, Norfolk, na Itália. Ela fazia parte da aristocracia britânica, sendo filha de John Spencer. Ele era o 8º conde Spencer e também ela era filha de Francis Roche. Sua família, ela tinha fortes ligações com a realeza britânica e ela acabou convivendo desde cedo com os membros da monarquia. Quando ela tinha apenas 7 anos, os seus pais, eles acabaram se divorciando e tudo isso foi um processo muito complicado, muito conturbado, o que acabou influenciando muito na infância dela. A Diana e os seus irmãos, eles acabaram ficando na guarda com o pai. Sua educação acabou sendo em escolas assim muito renomadas, como por exemplo, Hindlesworth Hall, eu acho que é assim que se fala, e West Heath School. Mas ela não se destacava assim academicamente. Mas, apesar disso, ela era muito talentosa assim na dança, nos esportes, na música também e especialmente, na verdade, no balé. Na sua adolescência, ela acabou estudando na Suíça, isso antes dela retornar para a Inglaterra e trabalhar em uma creche. Ela conheceu o príncipe Charles foi em 1977, quando ele ainda namorava a sua irmã mais velha, a irmã da princesa Diana, a irmã mais velha dela, isso mesmo, ele namorou a cunhada, a Lady Sarah Spencer. Somente em 1980 que os dois começaram assim meio que se aproximar. E logo após isso a mídia começou a perseguir ela assim incansavelmente. No dia então 6 de fevereiro de 1981, o Charles acabou pedindo a princesa Diana em casamento. E o anúncio oficial acabou sendo feito algumas semanas depois. O anel de noivado da princesa Diana, que era uma safira azul, cercada assim por diamantes, acabou se tornando assim um dos mais icônicos da história. O casamento então acabou ocorrendo no dia 29 de julho de 1981 na Catedral de São Paulo. E se estima que mais de 750 milhões de pessoas estavam assistindo, porque tudo aquilo estava sendo televisionado. E foi televisionado para o mundo todo. A Diana, ela usou um vestido que tinha sido desenhado por David e Elizabeth Emanuel, com uma cauda de 7,6 metros de comprimento. O evento parecia um conto de fadas, mas na realidade, atrás dos bastidores, já se apresentavam muitos problemas. A Diana e o Charles, então, eles acabaram tendo 2 filhos. Um deles foi o príncipe William, que acabou nascendo no dia 21 de junho de 1982. E depois o príncipe Harry, que nasceu no dia 15 de setembro de 1984. A Diana, ela acabou se dedicando assim intensamente à maternidade. Acabou que ela quebrou assim muitas regras das tradições da realeza, como por exemplo levar os filhos para a escola e participar ativamente da criação dos filhos, da educação dos filhos também. No entanto, seu casamento ele começou a se deteriorar depois que o príncipe Charles, na verdade, ele começou a ter um romance extraconjugal com a sua ex, né, que era a Camilla Parker, o que causou grande sofrimento para Diana. Além disso, a vida real e também a pressão da mídia acabou levando ela a ter muitos problemas, como por exemplo, bulimia, depressão, e também ela tinha muita ansiedade. Em algumas entrevistas posteriores, ela acabou revelando que ela se sentia muito sozinha ali naquele palácio em que ela vivia, naquele lugar. Ela vivia muito sozinha ali.
Em 1992, então, a separação deles acabou sendo anunciada oficialmente. E em 1996, o divórcio ele acabou sendo realizado. Ela acabou perdendo, então, o título de Sua Alteza Real, mas ela manteve o título de Princesa de Gales. Mesmo após o divórcio, a Diana ela continuou com as suas atividades filantrópicas e se tornou um dos rostos assim mais influentes da caridade mundial. Algumas de suas principais causas incluíam o apoio a pacientes com AIDS, um período em que essa doença ela era assim muitas pessoas tinham muito preconceito. Ela foi uma das primeiras pessoas a tocar em uma pessoa que tinha AIDS. Também a campanha contra minas terrestres. Ela acabou visitando a Angola e também a Bósnia para ver se aumentava a conscientização de que era muito perigoso essas minas terrestres. Ela também ajudava crianças carentes e doentes. Ela trabalhou com diversas instituições assim de caridade, onde tinham crianças que eram carentes, que eram doentes, enfim. A sua empatia e também a proximidade com o público acabou fazendo com que ela fosse uma das pessoas assim mais queridas do mundo. E também ela era muito admirada, não só querida, ela era muito admirada. A imprensa chamava ela de a princesa do povo. Após então a separação com Charles, a princesa ela teve alguns relacionamentos. O mais conhecido deles foi com um empresário egípcio chamado Dodi Al-Fayed, filho do bilionário Mohamed Al-Fayed. Ele era dono de uma loja de departamentos chamada, eu acho que é assim que se fala, Harrods, não sei se é assim, vou deixar aqui o nome para vocês verem. Isso em Londres. No verão de 1997, então a Diana e o Dodi, eles acabaram passando as férias juntos no sul da França, onde eles foram assim incessantemente perseguidos pelos paparazzi. Na noite, então, do dia 30 de agosto de 1997, a Diana e o Dodi, eles saíram do hotel, o Ritz, em Paris, e acabaram entrando em um carro para tentar fugir dos paparazzi. O motorista, chamado Henry Paul, ele estava dirigindo assim em alta velocidade e ele passou por um túnel de uma ponte chamada Lauma, quando ele acabou perdendo o controle do carro e bateu violentamente num pilar. Isso era mais ou menos por volta da meia-noite 23 do dia 31 de agosto de 1997. O Dodi Al-Fayed e também o Henry Paul, eles morreram na hora. O guarda-costas, o Trevor, ele sobreviveu, mas ele também ficou gravemente ferido. A Diana, ela estava viva ainda quando os paramédicos, a ambulância chegou, mas ela sofreu muitos ferimentos por dentro e eram ferimentos fatais. Ela chegou até a ser levada para o hospital, mas ela morreu horas depois. A notícia da morte dela acabou chocando o mundo todo e milhares de pessoas acabaram prestando assim homenagens em volta do Palácio de Kensington, onde a Diana morava. Seu funeral acabou acontecendo no dia 6 de setembro de 1997. E ele foi assistido por 2 milhões, mais de 2 milhões e meio de pessoas também. E também, como eu disse, no mundo todo. O caixão da Diana, então, ele foi seguido pelos seus filhos, o Harry e o William, e foi uma das cenas assim mais emocionantes da história. Mesmo após a sua morte, a Diana continua sendo um ícone global. O seu impacto pode ser visto pelo trabalho dos filhos dela, né? O Harry e o William. Principalmente o William, que ele segue com o seu legado no apoio a muitas causas assim sociais. A história da Diana, ela segue sendo contada assim em documentários, em livros, em filmes, como por exemplo The Crown, não sei se você já assistiu, mas é muito legal. E também tem uma outra chamada Spencer, consolidando uma imagem de uma mulher que desafiou assim muitas tradições, lutou também pelos seus ideais e acabou marcando o mundo com a sua compaixão. A Diana, ela não foi assim apenas uma princesa, ela se tornou um símbolo eterno de empatia, coragem e também humanidade. Agora, depois de tudo isso que eu já falei, eu vou contar para vocês todas as teorias sobre esse caso. Como eu disse, a morte da Diana foi no dia 31 de agosto de 1997 e acabou gerando assim diversas teorias da conspiração, porque muitas pessoas não acreditam que o que aconteceu com ela foi um simples acidente. E agora eu vou citar na realidade as principais teorias, porque na verdade existem muito mais do que isso. A primeira teoria é de que a Diana talvez ela tenha sido assassinada pela própria família real. E essa teoria é uma das mais populares, porque o príncipe Philip, aquele que era lá o marido da princesa Elizabeth, dizem que talvez ele tenha ordenado a alguém para matar
a princesa Diana. E os defensores dessa teoria dizem que talvez a princesa Diana, ela soubessem, assim, segredos, soubessem alguma coisa que podia prejudicar eles ali, alguém da realeza. Outra coisa também, a possibilidade da Diana, ela se casar com o Dodi, né, o Dodi Al-Fayed, ele era um muçulmano, e ter um filho, né, de origem muçulmana era uma coisa que era inaceitável para a realeza britânica. A própria princesa Diana já havia relatado em cartas que ela tinha medo que alguém ali, né, da realeza britânica pudesse fazer alguma coisa contra ela. E tudo isso tinha sido relatado numa carta que ela tinha deixado e que tinha sido divulgado só após a morte dela. Uma segunda teoria diz que talvez a Diana ela estivesse grávida do Dodi Al-Fayed. O pai do Dodi, o Mohammed Al-Fayed, ele chegou a dizer várias vezes que a princesa Diana, ela estava sim grávida do Dodi. E como eu disse, isso representava uma ameaça para a realeza britânica. Segundo essa teoria, eles dizem que assim, o futuro rei, que seria o príncipe William, né, ele ter um irmão muçulmano era uma coisa que seria impensável para a realeza, para a monarquia. No entanto, alguns exames post-mortem, né, afirmavam que a princesa ela não estava grávida no momento em que ela morreu. Só que muitas pessoas, né, nas suas teorias da conspiração, afirmam que de repente ela poderia estar sim e alguém ali tenha encoberto essa história toda. Terceira teoria é de que talvez o motorista Henry Paul ele tenha sido usado como um bode expiatório. Oficialmente, o motorista Henry Paul, ele estava embriagado no momento do acidente, e isso foi confirmado, ele realmente estava embriagado, e esse foi o motivo do acidente. No entanto, algumas teorias sugerem o seguinte: talvez o Henry Paul, ele poderia ter sido drogado para poder comprometer a sua capacidade de dirigir. Talvez também o exame toxicológico, ele pode ter sido assim, de repente, encoberto, né, manipulado, na verdade, para encobrir uma trama um pouco maior. Ou então, o Henry Paul, ele era supostamente um informante dos serviços da inteligência, levantando suspeitas sobre seu verdadeiro papel naquela noite. Vai saber, né? Quarta teoria, o envolvimento do MI6, o Serviço Secreto Britânico. Alguns ex-agentes do MI6, eles acabaram alegando que a morte da princesa ele seguia um padrão muito similar aos planos de assassinato que a agência realizava em algumas outras situações. Uma testemunha-chave chamado Richard Tomlinson, ele tinha sido um ex-agente também desse MI6. Ele afirmou que existiam planos para matar alguns líderes estrangeiros, assim, de maneira muito semelhante à morte igualzinha à da Diana. E segundo essa teoria, um plano secreto teria sido executado para eliminar a Diana de uma forma que parecesse um acidente. Quinta teoria, o Fiat Uno misterioso. Alguns relatos indicam que um Fiat Uno branco ele colidiu com o carro da princesa Diana alguns minutos antes do acidente, isso causando a perda do controle do veículo. Esse carro, na realidade, ele nunca foi encontrado e algumas teorias sugerem o seguinte: talvez esse veículo ele pertencesse a algum agente da inteligência britânica ou francesa. Esse carro pode ter sido utilizado para forçar o carro da princesa a bater no pilar. E talvez também o motorista do Fiat Uno ele tenha sido logo depois eliminado para encobrir mais ainda toda essa trama. Sexta teoria, as câmeras de segurança daquele local foram desligadas. Normalmente, um túnel movimentado como aquele da ponte de Lauma deveriam ter câmeras assim de vigilância ativas, seja dia, seja noite, 24 horas. Mas na noite do acidente, nada foi divulgado, não existia gravações daquela noite. E isso acabou levando muitas pessoas a suspeitarem do seguinte: que as câmeras talvez elas tivessem sido desligadas para evitar que se descobrissem propositalmente quem teria feito aquilo. Havia uma conspiração para que a investigação não pudesse se seguir com as imagens corretas, né, daquele acidente. Sétima teoria, o atraso no socorro da Diana. Uma outra teoria sugere que a princesa Diana ela poderia sim ter sido salva se eles tivessem
agido um pouco mais rápido, o que acabam levantando suspeitas, porque, por exemplo, a ambulância ela levou mais de 1 hora para chegar até o hospital, sendo que a distância era de apenas 6 quilômetros. Ao invés de levarem a Diana rapidamente para o hospital, eles ficaram tentando tratar ela ali no local do acidente por muito tempo. Isso acabou demorando muito para salvar a vida dela, né? Algumas pessoas acreditam que essa demora foi propositalmente para que ela não pudesse ter sido salva. 8ª teoria, a investigação oficial foi manipulada. A investigação oficial da morte da Diana, chamada de Operação Paget, acabou concluindo que não existia nenhum tipo de conspiração e que aquele acidente havia sido causado por um homem embriagado e também por excesso de velocidade. No entanto, muitas pessoas contestam a credibilidade dessa investigação. Por exemplo, o Mohamed Al-Fayed, ele afirmou que a polícia britânica não investigou tão bem assim o local, por exemplo, do acidente, e nem as alegações dele. Várias testemunhas acabaram alegando inconsistência nos depoimentos oficiais. E a mídia também, ela foi muito rápida em descartar qualquer caso conspiratório nessa história, o que para muitos acabou sugerindo que isso era uma operação de encobrimento mesmo. Enfim, a conclusão de tudo isso é que a morte da princesa Diana, ela permanece envolta de teorias e muitos mistérios. Apesar da explicação oficial afirmar que tudo isso, esse acidente foi causado por um motorista embriagado, por excesso de velocidade, também por estar fugindo de paparazzi, muitas pessoas acreditam que tudo isso foi uma forma de silenciar a princesa Diana. Seu legado como a princesa do povo continua vivo, mas a sua morte ainda desperta assim muitos questionamentos e muitas controvérsias. Independentemente da verdade, o impacto da morte da princesa Diana foi sentido em todo o mundo, gerando mudanças na forma como que a imprensa trata figuras públicas e aumentando também a desconfiança em relação a instituições poderosas. Agora conta aqui pra mim aqui embaixo no que você acredita. Você acha que foi realmente um simples acidente ou que alguém tentou silenciar a princesa Diana? Conta aqui.